Meus irmãos, paz do Senhor. Meu Deus, que mundaréu de gente. Para baixo. Espera aí. 2 Samuel capítulo 13, gente. Acha aí primeiro que eu, tá bom? Às vezes meus livros da Bíblia tudo some. Porque eu fico agoniado, fico nervosa. Olha lá, viu? Esqueci até onde que tá. Espera aí. Vocês estão agoniados com eu? Tá dando para ver tudo certinho eu aqui, não tá? Tá? Eu fico agoniada ali em cima, eu pedi para tirar, por causa que parece que o trem tá me prendendo, sabe? Eu sou uma pessoa meio um pouquinho, sabe? Comportadinha. Vem quietinha, vem. Então o pastor deixou, tá bom, gente? Amém? 2 Samuel, então, capítulo 13. Hã? Tá lá, né? Aleluia. Eu ainda estou caçando. 2 Samuel capítulo 13. Achei? Aleluia. Então, quero já deixar aqui minha palavra de gratidão pela acolhida, pela recepção, pela coragem de vocês em terem me convidado, né? Quando o povo me convida, eu oro mais pela igreja do que por mim. Eu falo, Jesus, tem misericórdia do seu povo, porque eles têm menos juízo que eu, né? Eles me chamaram. Então ajuda eles, abençoa eles, não deixa eu atrapalhar a sua obra. Muito ajuda quem não atrapalha. Uma alegria imensa reencontrar a minha amiga pastora Dinay. Hoje eu almocei com ela, quase me entupiu de comida. Eu estou comendo umas comidas chiques aí que eu estou tirando até foto, entendeu? O que adianta você subir na vida e os outros não ver, né, irmão? Uai. Eu estou brincando, gente. Vocês sabem que eu não tenho. Quem me conhece sabe que eu não tenho essas frescuras, não. Mas é chique mesmo. Obrigada, viu, pastor? Pela honra, pelo carinho de todos e todo mundo que cuida da gente, né? Tem um carinho, um zelo com a gente assim que eu fico até constrangida, sabe? Quando eu chegar lá em casa e ver aquela pia cheia de louça, eu vou escandalizar. Vou falar. É uma alegria. É uma mulher de frutos, de exemplo, de referência. Quem sabe os filhos dela serão pastores dos meus netos, né? Porque eu sei que ela tem uma família edificada na rocha, serão referências para os nossos netos. É assim que eu creio. Então, tudo é alegria, tudo é alegria. Amém? Amém, pastor? Tudo alegria que dá na gente. Então, vamos ler a palavra de Deus. Vocês repararam, ontem eu sofri tanto nessa igreja, ontem eu estava travada. Por quê? Porque eu estava tentando ser normal. Não funciona. Aí Deus me arrebentou. Aí eu falei, gente, quando eu tento ser normal é pior. Então deixa eu ser eu, tá bom? Que é assim mesmo que Jesus toma conta de mim. Então, ô irmão, valeu aí pelo manto, pelo brado. Foi de Deus, viu, irmão? O contexto de Samuel 13 nos remete diretamente às temáticas que nós introduzimos ontem. Como eu disse, pesadíssimas, e eu já estava, bem que eu estava travada, né? Mas eu sei que foi o altar assim, cada pregação é um parto, gente. Altar não tem técnica. Um dia você acha que você chega com o coração derramando, não sai nada. Outro dia você pensa assim, não tem nada hoje e flui tanta, né? Tanta unção, tanta graça, tanta revelação. Mas enfim, começamos porque até o tema muito pesado, falar de traumas, abusos, falar de depressão, suicídio, que foram temas propostos a serem trabalhados nesse congresso de mulheres. E são temas totalmente pertinentes ao universo feminino. A mulher, depressão, a mulher tem uma depressão todo mês, que é uma depressão sazonal, não existe um tipo só de depressão. Quando a sua mulher está na TPM, ela está passando por um quadro depressivo. Você não reparou não, quando você olha para ela com a cara diferente, ela, por que você é assim, né? Ela vai vestir a roupa, ficou apertada porque ela incha. Toda mulher incha de 2 a 3 quilos todo mês. O cérebro da mulher no período da tensão pré-menstrual, ele incha de 1 a 3 centímetros. Nós temos edema cerebral todo mês, toda mulher tem. Mas, para além
das depressões sazonais, dos quadros depressivos não patológicos, as mulheres são os seres que mais apresentam transtornos psíquicos. De todo o contingente de doentes mentais, doentes emocionais, o público feminino representa 78% e a maioria deles casadas. Por que será que o casamento está fazendo tanto mal para as mulheres? É o ser, irmão, que é um estrupício? Cadê aquele versículo no Efésios 5:25? Amai, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, hein, irmão? Né? Mas a irmã, mas minha mulher é muito braba. Se vira, acalma ela, dá R$100 para ela. Tá? Eu estou fazendo isso aqui para descontrair, mas o tema é sério. Tá bom? É pesado, então a gente tem que trabalhar com uma certa dinâmica para aliviar essa tensão, esse peso. 78% dos doentes mentais ou emocionais psíquicos, dos que têm transtornos psíquicos, são mulheres. Então este é um tema pertinente a um congresso de mulheres, até porque é um tema bíblico. A Bíblia não tem a palavra depressão, mas apresenta profetas, reis em depressão, vários quadros e várias origens e naturezas de depressão, porque existem vários tipos de depressão. E a Bíblia também fala de suicídio. Embora a palavra suicídio não ocorra na Bíblia, a Bíblia relata 7 casos de suicídio. E a Bíblia tem muito o que dizer, e a Bíblia é o único texto que tem verdades absolutas sobre essas áreas. A ciência tem suas verdades, com V minúsculo, a psicologia tem, o mundo tem, a filosofia tem, mas quem tem a resposta final, cabal e a solução é a palavra de Deus, a verdade com V maiúsculo, porque a nossa verdade não é um conceito, a nossa verdade não é um argumento, a nossa verdade, ela é uma pessoa. O nome da nossa verdade se chama Jesus, caminho, verdade e vida. E a Bíblia são temas bíblicos. Então são temas para congressos, sim, não só de mulheres. Inclusive são temas para o domingo à noite. Eu estou trabalhando, tem uns 4 anos, eu não trabalho mais pela igreja dessa geração. Tem 4 anos que Deus me ordenou a trabalhar pela igreja dos meus netos. Quando eu estou aqui, eu não estou preocupada em atrair você para o próximo culto. Eu estou preocupada em levar o evangelho para a próxima geração. Chega de perder nossos filhos dentro da nossa casa e das nossas igrejas. E todo tema que a igreja não fala no domingo, nós estamos autorizando o diabo a trabalhar com eles na segunda. O tema do abuso, o tema do sexo. Por que não falamos de sexo no domingo à noite? A gente tem que separar casal ou separar a mulher e ficar assim: ei, sabe que negócio que você faz? Que coisa? Então, olha só. Por quê? Levítico é um livro que fala de zoofilia, estupro, incesto, sexo, homossexualidade, homoerotismo. E Levítico, se você ler Deuteronômio capítulo 30, do versículo 11 ao 13, Deus ordenou a Moisés que reunisse toda a congregação, inclusive as crianças, e pregasse toda a lei. Se você lê a lei, os temas da sexualidade, todos os temas de família, todos os temas de relacionamento, tudo isso estava incluso, e Deus não segregava grupos. Nós que desespiritualizamos o sexo, desespiritualizamos alguns temas. Então é hora de voltar, de devolver esses temas a um protagonismo bíblico, amém? Uma igreja corajosa. Sobre o que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar, nós continuamos com a mesma visão e perspectiva profética de cinzas, que o Senhor dá coroa ao invés de cinzas. O que Deus faz com o sofrimento? Se eu falar de suicídio, depressão, traumas, de abuso, existe uma raiz em tudo isso. Existe algo que converge. Existe uma realidade subjacente a tudo isso. Nós podemos resumir tudo isso numa palavra: sofrimento. Toda ideação suicida ou ato suicida tem a sua origem num sofrimento psíquico. A depressão tem sua origem num sofrimento psíquico. Quem sofre traumas de abusos físicos, psicológicos ou sexuais ou espirituais, essa pessoa também é acometida, afligida por um sofrimento psíquico grandioso, enorme. A maioria não consegue nem elaborar. Então nós estamos falando de sofrimento. E
Essa noite, eu estou sempre com aquela palavra que Deus plantou no meu coração. Ordene ao ser acerca dos tristes de Sião que se lhes dê, Isaías 61:3, né? Uma coroa ao invés de cinza. Só Deus fabrica coroa, realeza, nobreza, autoridade, governo a partir das cinzas. Só Deus pega o que foi irreversivelmente destruído. Cinzas falam de quê? Destruições irreversíveis. Deus pega o que já foi irreversivelmente destruído, devastado, extinto e transforma em coroa. Isso tem tudo a ver com o projeto que eu trabalho há quase 10 anos, que é o projeto Florescer. E para quem desejar conhecer, eu quero te convidar a entrar no YouTube, procurar o tema da mensagem que eu tenho lá, numa aula inaugural de um projeto em Brasília, o projeto Cure. De certa forma foi inspirado no projeto Florescer. Eu fui fazer a aula inaugural lá na igreja Vivo por Ti, e o tema é: abuso e cura. A dor que nós não transformamos, nós transmitimos. Toda dor que não é transformada é transmitida. Todo trauma, toda dor, todo problema de família é transgeracional. Todo problema de igreja também é transgeracional. O que uma geração herda é o que nós vamos deixar por legado. É o nosso exemplo, os nossos frutos. É o que foi nosso casamento. É o que foi nossa vivência doméstica. É o que foi nosso jeito de amar. Isso fica inscrito na arquitetura psíquica da nova geração. Sofrimento é a palavra subjacente a tudo isso. Só que sofrimento, irmãos, não assusta crente. A Bíblia é um livro que nem foi escrito, não é um livro de filosofia. Então a Bíblia não foi escrita para explicar por que sofremos. No auge do seu sofrimento, Jó elevou a Deus 16 vezes o grito: por quê? E Deus não respondeu por quê. A Bíblia não foi escrita para explicar por que sofremos. A Bíblia foi escrita para nos ensinar a parar de sofrer. Porque em breve o Cordeiro que está sentado no trono nos apacentará, nos levará às fontes da água da vida, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O Senhor disse: o mundo, em João 16, isso é Apocalipse 7:16, mas João 16, Jesus disse assim: o mundo agora ri enquanto vós lamentais e chorais, mas eu vos verei outra vez, e então a vossa alegria ninguém vos poderá tirar. Nosso sofrimento é temporário, nossa alegria é eterna. A alegria do mundo é temporária, o sofrimento será eterno. E tendo esse peso de responsabilidade em ter que trazer uma palavra que envolva e que trate destes assuntos, o contexto que Deus me direcionou foi este contexto de 2 Samuel 13. Porque nesse contexto nós encontraremos várias realidades que nos apontam exatamente para isso. Sofrimento, trauma, abuso, estupro, violência doméstica, está tudo aqui. Mas isso não é o fim da história. O tema que trago hoje é: da igreja absalônica para a igreja da aliança. Leiamos um versículo de 2 Samuel 13. Por que não dizer, vamos ler os 7 primeiros versículos e depois os últimos, os versículos, nós pulamos lá para o versículo de número 17, porque o texto é muito longo. Você pode me acompanhar? 2 Samuel 13. Depois disto, Aminon, filho de Davi, enamorou-se de Tamar, a formosa irmã de Absalão, filho de Davi. Angustiou-se Aminon, angustiou-se até adoecer. Que isto? Doença emocional? Doença na alma. Angustiou-se até adoecer. Pois Tamar, sua irmã, era virgem e lhe parecia impossível fazer alguma coisa com ela. Ora, Aminon tinha um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Era Jonadab homem muito sagaz. Esse perguntou: por que tu, filho do rei, cada manhã está tão abatido? Ele percebeu
a mudança do semblante, a mudança das feições. Alguém muito sensível, muito observador, interessado no sofrimento alheio, mas não por boas intenções. Por que você está abatido? Quantas vezes alguém te pergunta por que você está triste? Nós não temos paciência com os infelizes. Sabia disso? Mas o diabo tem. O diabo gosta, né? E as suas ferramentas do diabo também, o que ele mais gosta de explorar são feridas. Toda ferida aberta é alojamento de demônios. Mas toda ferida fechada é um ministério aberto. É um ministério. Amém? Por que está abatido? Não me dirás por quê? Disse-lhe Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E disse-lhe Jonadab: deitar-te-á na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, preparando a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Assim deitou-se Aminon, fingindo-se doente. A Bíblia disse que ele estava doente, ele angustiou-se até adoecer. Mas por que era necessário ele fingir que estava doente, se ele já estava doente? É aquilo que eu falei ontem: depressão, transtornos psíquicos, doenças emocionais, que no caso dele era sentimental, era carência, era dependência emocional, era um desejo desenfreado, era uma concupiscência, era uma paixão tamanha que se transformou em angústia e depressão. Mas ele não tinha uma doença física, ele tinha uma doença no homem interior, bem aquela que nós comentamos sobre ontem. E ele teve que fingir que estava doente. Mandou então Davi à casa e disse a Tamar: vá à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, Aminon, né, gente, que eu estou enxergando quase nada, seu irmão, que estava deitado. Ela tomou massa e, amassando-a, fez bolos e cozeu diante dos seus olhos. Então tomou a panela, blá blá blá, pula para o 11. Quando ofereceu a Aminon para que ele comesse, ele pegou dela e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela disse: não, meu irmão, não me force, não se faz assim em Israel. Ela conhecia a lei de Deus, era temente ao Senhor, ela conhecia os princípios. E tentou incutir na consciência dele um temor, dizendo: a lei, a mandamento, nós temos um Deus. Aqui na nossa casa, na nossa nação, aqui em Israel, não é a carne que manda, não é o desejo que manda, não é o sentimento que manda. Não se faz assim em Israel. Aqui em Israel nós temos um Deus de pureza, de santidade, um Deus de princípios, um Deus de aliança. Porém, ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces. Aonde iria eu com a minha vergonha? Versículo 13. E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora peço-te que fales ao rei, ele não me negará a ti. Ela disse: tem um jeito certo de fazer as coisas. Se você realmente me ama, ou se você realmente me quer, por que não fazer pelo certo? Ô irmão, se você gosta tanto de dar soco na bexiga, por que você não casa? 1 Coríntios 7 diz que por causa da imoralidade o homem seja esposo de uma só mulher. O que se resolve vício sexual, pecado sexual, irmão, é casamento sim, não para legalizar o pecado, mas para santificar sua vida, para te levar para o leito conjugal sem mácula. Sempre tem um jeito certo de fazer a coisa. O problema não é seu desejo sexual, moça, moço que está aqui, irmão, adulto, você que vai para pornografia. O problema não é o desejo sexual, que o desejo sexual é de Deus, foi Deus que nos deu. O problema é a falta do seu desejo espiritual. Aminon só tinha desejo sexual, mas não tinha desejo espiritual. Ele não queria lembrar das leis de Israel, do Deus de Israel, nem temer, e também não queria nem lembrar das leis civis, das leis sociais, cerimoniais, da maneira certa de fazer as coisas. Ele só queria satisfazer o seu desejo egoísta, amante do prazer, mais, lembra que Paulo disse? Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O problema é que ele não tinha desejo espiritual de obedecer, de agradar, de servir, de casar certo, de ter um sexo santo. O que ele queria era o prazer pelo prazer,
era a satisfação da carne. Mas o crente que vive o prazer no plano de Deus, ele nunca vai para a cama. Meu irmão, na minha cama eu não satisfaço só minha carne. Tem 16 anos que eu sou bem casada, que eu viro os olhos para a glória de Deus, amém? Se você não vira, o problema é seu. Se você estivesse aqui de tarde, você já estava liberto dessa burrice, ou liberta. Foi Deus que fez isso, tá? O desejo, o sexo, o leito conjugal, no leito conjugal que Deus é adorado. Mas ele não tinha. Eu não vou para satisfazer minha carne, embora ali há o prazer sim orgástico, o prazer fisiológico, uma explosão de ocitocina, endorfina, serotonina, de morfina, os trem mais bom que o organismo produz através do ato sexual. E Deus promoveu assim, porém, não é para satisfação da minha carne. É para glorificar a Cristo, porque o prazer que é um prazer santo é o prazer que está no propósito. Esse menino não queria o prazer dentro do propósito, a satisfação da carne, mas não a glória de Cristo. Está muito ruim, gente? Vocês já arrependeram de ter me chamado, não já? Tadinha, a Sara deve estar meio assustada, que eu... Não, né? Fia, ora aí, tá? Você ora. Ora para Jesus tomar conta. O senhor está orando, pastor? Tá, o senhor está orando. E eu nem comecei, pera. Estou lendo ainda, né? Não se fosse. Onde iria com a minha vergonha? Mas ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia. Todo problema de amor e de fé e de espiritualidade é um problema de audição. Antes do Senhor dizer que nós tínhamos que o mandamento superior é amá-lo, a Deus acima de todas as coisas, é amar o próximo. Primeiro ele disse, ouve, ó Israel, que é o Shema hebraico. Todo problema de incredulidade é um problema de audição, porque a fé vem, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. A morte e a vida, a bênção ou a maldição, o problema ou a solução entra ou sai da sua vida a partir daquilo que você escolhe ouvir ou não. Ele não quis dar ouvido. Ouviu Jonadab, que tinha um conselho que autorizava a carne dele. Cuidado, irmão, que você quando quer pecar vai para a internet achar um pastor que autoriza a sua carne, viu? Você quando não quer dizimar vai para a internet achar um pastor que diz que não precisa. Você que quer fazer sexo antes de casar, vai para a internet e acha. Por quê? Sempre vai ter alguém que autoriza a sua carne. Eu falo muito abertamente desses temas, eu não tenho problema com isso. Tá? Tem gente que me pergunta, irmã, você fala desse jeito, esses negócios de coisar, seu marido não fica com vergonha não? Eu falei assim, olha, se fica eu não sei, mas quando eu chego em casa não parece não, porque quase me engole viva. Então, parece que ele fica avivado, parece que ele é rebatizado no Espírito Santo. Não, então eu acho que ele não está constrangido não. Fica tranquilo, tudo certo. Quando você quer, eu falo desses temas livremente, mas eu não estou aqui para autorizar a sua carne. Ele ouviu quem autorizava a carne, o sentimento e o desejo, mas não quem apontava ele para a graça, para a obediência, para a lei, para o mandamento, para os princípios, para o plano de Deus. Céu e inferno podem ser definidos pelo quem você escolhe ouvir e quem você escolhe não ouvir. Sempre vai ter alguém que vai ter o discurso que autoriza a sua carne. Cuidado, nós estamos num tempo muito difícil, tá? Se nós não usarmos muitos filtros, misericórdia. Inclusive eu. O dia que eu estiver falando capetice na internet, você larga pra lá. Se eu for pro inferno, você não precisa ir atrás de mim. Uai, vai que uma hora dessa eu falo, né, pastor? E se eu falar asneira aqui? Pastor, o senhor pega o microfone depois e conserta. Entendeu? Vocês têm pastor, vocês têm autoridade. Vai que aqui você tem que ficar com a Bíblia. A minha fala, há algo aqui, porque o profético vai passar pela minha personalidade, passa pelo meu jeito de ser, mas aí tem aquilo que é meu e tem aquilo que é do Senhor, é da Bíblia. O que é da Bíblia você pega, o que não for, meu irmão, larga fora. E fica com a palavra que você tem instrução e tem autoridade aqui, amém? Amém. Aí, pastor, se eu fizer estragar um bocado de coisa, eu arrumo depois. Amém? Vocês ficam aí no manto. Ele não quis ouvir. Antes ouvi um conselho, depois não ouvi esse. Tá, vamos continuar.
Chamou o moço que o servia e disse: deita fora essa mulher e fecha a porta atrás dela. Ei, o mesmo sentimento que fez ele forçar, violar, estuprar, abusar uma menina, fez ele jogar fora. É igualzinho essa geração, que é uma geração que casa com pressupostos românticos. Você sabia que casar por amor é um dado marcado na história? Que de 250 anos para cá que as pessoas casam porque amam. Antigamente todo mundo casava para amar. Aí hoje você casou, nem que ninguém escolhia os cônjuges e dava certo. Hoje foi você que escolheu e ainda reclama. Alguém pôs uma garrucha na sua cabeça para você casar com essa criatura? Não. Então agora você aguenta. Uma geração romântica pressupõe que casamento é sentimento. E eu estou tentando ensinar para a geração dos meus filhos que vai pastorear os meus netos. O quê? Ei! O mesmo sentimento que te leva para um casamento ou para um relacionamento te tira dele. Você não casa para ser feliz. A gente não casa para viver um romance, um sonho. Nós casamos para viver o Evangelho. É isso que está em Efésios 5, do 22 ao 25. Que o nosso casamento é prefiguração, metáfora do casamento que será o casamento do Cordeiro. O amor bíblico não é um amor romântico, é um amor pedagógico. Tito 2 e 3 disse assim, que as mulheres mais velhas ensinam as mais novas a amarem seus maridos e seus filhos. Amor na perspectiva bíblica é sempre um construto que passa por um fazer pedagógico, pelo ensinar, por um aprendizado. A gente aprende a amar, a gente não sente amar. E a gente tem que aprender a amar a vida inteira. Hoje, depois que tive a menopausa precoce, eu preciso de outro tipo de amor. Eu não preciso do amor do começo do casamento. Eu não acredito em amor eterno, eu acredito em amor diário. Meu esposo teve que aprender a amar outra mulher, porque eu não sou mais a mulher que se casou com o Adiel. Eu tenho outra idade, meu físico mudou, corpo mudou, uns trem despenguelou, outros melhorou, outros negociou. Mas, e agora que esse negócio da menopausa, se na TPM o hormônio mistura com demônio, na menopausa tudo vira o demônio. O hormônio vira o demônio. É difícil, é um processo sofrido, mas aí agora eu sou outra mulher, com novas sensibilidades, com nova mentalidade, e eu preciso que ele aprenda de novo. Então amor é isso, só que ele não, ele ia pelo sentimento, o mesmo sentimento que te levou, às vezes é o que está te tirando. Nós precisamos de mais realidade, mais obediência e menos sentimentalismo. Mais amor bíblico e menos amor romântico. O amor bíblico começa quando o amor romântico acaba. Sabe por que você está achando que seu casamento está ruim? Porque acabou o amor romântico. É a hora de aprender a amar com a Bíblia. É agora que você vai começar a amar. Você não amou nada. Enquanto está aquele lance, né? O nosso manto bateu, o amor da sua vida sou eu, né? Enquanto está na vibe, aí não, você não aprendeu ainda não. Você vai aprender é quando você partir para o amor bíblico, que é ensinado. É prática, é sacrificial. E ele está pautado aqui pelo sentimento. Depois que ela é estuprada, ele joga ela fora. O mesmo sentimento que fez ele forçar o sexo, estuprar, faz ele jogar fora como um chiclete mastigado. Um bagaço de uma laranja. Trazia ela uma túnica ricamente ornamentada. Pergunte, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica ornamentada que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Ela começou a gritar. Tamar tinha sabedoria e Tamar conhecia a lei. Deuteronômio capítulo 22. Deixa eu ver onde que eu notei, que eu nem sei onde que eu noto meus trem. Peraí. Não sei, sumiu. 22, versículo 23 a 27. Deuteronômio 22, 23 e 27 diz assim, ó. Quando a moça fosse forçada, o que ia demonstrar que ela não estava se prostituindo nem adulterando em Israel era o grito. A voz e o grito sempre teve função social. Nós precisamos resgatar a função social da voz. Mulheres se curam pela fala. E na igreja, que é uma comunidade terapêutica, preventiva e educadora, em Tiago 5, o Senhor diz assim: confessai vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. É quando a gente fala que a cura
acontece. Quando a boca cala, o corpo fala. Quando a boca fala, o corpo sala. E nós já sabemos disso. Vocês têm psicólogos aqui que podem explicar, né, irmã? Né, filha? Melhor do que eu, essas questões mais psicoterápicas ou terapêuticas ou técnicas desse conhecimento que não é o que eu domino, mas estou fazendo só algumas alusões aqui, alguns ganchos aqui para os irmãos. E ela conhecia a função social da voz, porque segundo a lei de Deus... Segundo a lei de Deus, a menina tinha que gritar. Porque se ela gritasse, todo mundo saberia da sua inocência. Então ela não sai em silêncio. Ela sai dizendo, eu não quis. Diferente de muitas mulheres, porque o primeiro sintoma do trauma, do abuso, é a perda da voz, sabia? Tem mulheres que levam o seu trauma, o abuso para o túmulo, mas não leva para a cruz, por causa da vergonha. Estupro, abuso sexual é o único crime que a vítima assume a culpa. O único. Mas Tamar era muito corajosa. Eu já pregava há mais de 8 anos. Eu já tinha uns 9 anos de casado. Aliás, eu pregava há 8 anos, tá? Já tinha uns 7 anos de casado, melhor dizendo, que eu fui ter coragem de contar que eu sofri abuso na minha infância. Por mulher, que foi o primeiro, e depois por homem, que demorou muito esse cativeiro para ser quebrado e rompido. E olha que eu sempre estudei, sempre li. A gente perde a voz. Mas eu vejo em Tamar uma força psíquica, eu vejo nela uma força interior. Lembra que a gente pregou ontem que o espírito do homem o sustenta? Nos piores momentos, nas enfermidades, mas quando o espírito adoece, o espírito dela não era doentio, ela tinha muita sabedoria e muita força interior, ela tinha um espírito vivo. Ela gritou, ela entendeu, poxa, não sei o que vão dizer, mas eu vou cumprir o que está dito na lei. Ela segue esse caminho de lucidez e grita. Só que aí quando ela está gritando e fazendo o que era certo e o que ia resolver mesmo o problema, para que todo mundo soubesse que ali tinha acontecido um crime e que ela era uma vítima. Mas o que acontece? Então Tamar tomou cinza sobre ti, foi gritando. Mas o versículo 20, Absalão, seu irmão, perguntou, esteve Aminon teu irmão contigo? Ora, minha irmã, cala-te, ele é teu irmão. Cala-te. Ela foi revitimizada. Como eu trabalho há bastante tempo com vítimas de abuso, sei bem do que esse texto está falando. A maior queixa das mulheres é que quando tentaram falar, elas são revitimizadas quando pedem socorro, porque às vezes quem elas procuram não acreditam. E às vezes até há alguns maus psicólogos, não todos, mas maus profissionais, em vez de ajudar, revitimiza. Alguns pastores, alguns familiares, até mães, a maioria das meninas, elas contam, de todos os casos que eu atendo, eu tenho um contingente de 75% que diz assim, a primeira pessoa que eu contei foi minha mãe, ela mandou eu calar. Um dos casos mais tristes que eu já atendi é da menina que denunciou o padrasto. A mãe dela fez ela tirar a denúncia e disse assim, eu prefiro ficar com ele do que com você. Absalão disse, cala-te, ele é teu irmão. Esse negócio do cala-te, cale a tua dor, cale o teu grito, cale a tua tristeza, cale a tua depressão, não deixa ninguém saber, não é coisa de crente, não, depressão não é coisa de crente, é coisa de gente. Psicólogos se deprimem, você tem noção de quantos psicólogos eu já atendi que ligam para mim? Atendi uma psicóloga que estava dizendo, eu estou com um copo de veneno. Psiquiatras também têm depressão, médicos têm depressão, grandes empresários, grandes CEOs têm depressão. Por que só pastor e crente não pode ter? Porque a gente não é gente? Por quê? Nós achamos que ser de Deus e ser humano são coisas excludentes. Que se a gente for humano, a gente não é de Deus. Se a gente é de Deus, a gente não é humano. Fica fingindo que é anjo. Aí esses anjinhos vai tudo para os infernos. Com asinha e tudo, porque não quis se humanizar. Esse cala-te acontece muito. O vai orar na hora de ir para o psicólogo. O vai orar quando tem que fazer um tratamento medicamentoso. Só orar. Sim, a oração cura sim, tem o seu lugar, tem o seu valor. Ela é prioridade.
Ai de nós se não for oração. E tudo é Deus, até o tratamento para funcionar é Deus. Mas Deus deixou a graça comum, Deus deixou os recursos. Você quer o carro que o homem não crente inventou, mas por que a gente não pode tomar outros medicamentos? Você sabia que anticoncepcional faz mais mal do que os medicamentos psicotrópicos? Como é que chama? É esse negócio. Psicotrópicos. Psicotrópicos. Eles são menos agressivos do que os anticoncepcionais, só que não há um tabu cultural. A cultura promove o anticoncepcional e demoniza os psicotrópicos. Nós temos muita coisa ainda para avançar, para romper. Vocês estão acompanhando, irmãos? Vocês estão escandalizando comigo? Se tiver também, não estou nem aí, Jesus. Deus abençoe. Mas assim, mais perto, né? De vez em quando você me lembra, que eu vou esquecer. Eu tenho esse negócio. E você me lembra, tá bom? Que é, provavelmente, eu entro no sino no automático, esqueço. Deus deixou. Esse cala-te acontece muito. O marido abusador, violento, e muitas das vezes o pastor diz assim: irmão, o marido é ganho sem palavra, irmã. Calma, pastor, que eu vou completar. 1 de Pedro 3 diz: o marido será ganho no sentido soteriológico, salvação. O que Pedro está dizendo não é que a mulher não pode denunciar. O que Pedro está dizendo é que a mulher tem que se amordaçar e morrer calada, apanhar calada. O que o Pedro está dizendo não é que o homem pode ser um sem vergonha, que está se acabando a pornografia e ela ter que calar para fingir que é mulher sábia. Não, o que Pedro está dizendo é: você não faz o papel do Espírito Santo, porque esse não falar é para salvação. Você não é Deus na vida do seu marido, você vai ganhar ele sem palavra, pela conduta, pelo seu comportamento, pelo seu testemunho de uma novidade de vida, de um Cristo vivo em ti. Você prega o evangelho com as suas atitudes, com o seu comportamento para o teu esposo. Mas essa fala ali não está se referindo a casos de abuso, a casos de violência, a casos até de problemas domésticos, que tudo tem que ser calado. Existe um silêncio que mata, existe um silêncio que sara. Nós temos que aprender a diferença entre o silêncio que mata e o silêncio que sara. O que Pedro diz, vai ganhar, mas é no sentido de salvação. É não fazer o papel do Espírito Santo, que é Ele que revela, é Ele que convence. Mas no âmbito do relacionamento humano, no conjugal, social, a fala precisa acontecer. Deus não está pedindo para você engolir, mas vem o Absalão, a igreja absalônica é exatamente essa igreja, que ao invés de ser a comunidade da palavra, se torna a comunidade da mordaça. Fingindo-se protetora, se torna repressora. Fingindo-se acolhedor, revitimiza. Amordaça gritos de dores, obriga as pessoas a fingir que não estão sofrendo, que deixam para lá. Desumaniza, revitimiza, amordaça. Cala-te. E ainda sob o pretexto da comunhão, ainda espiritualiza ainda, né? Ele é teu irmão. Minha irmã, não estou dizendo que às vezes em quando você não tem que calar a boca, que às vezes você é enjoada, né, colega? Às vezes você é uma capetinha. E eu também, né? Nós temos esse problema. A questão não é inibir a fala, é educar a fala. O que é mais fácil, proibir ou instruir? Muita gente preguiçosa proíbe porque não quer instruir, não é, pastor? Educar a nossa fala, a gente tem que falar. A mulher virtuosa de Provérbios 31, a mulher forte, né? A mulher de rocha, ela tinha as palavras da sabedoria, a instrução da sabedoria estava na sua boca. Você tem que saber o que falar, quando falar e com quem falar, mas você não está impedida de falar. Principalmente sobre dores e traumas. O primeiro sintoma do abuso é a perda da voz. Enquanto você não falar, falar é o primeiro passo, tá? Mas ele é necessário. Cala-te. Assim ficou Tamar, uma mulher desolada, vivendo na casa de Absalão, seu irmão. Assim ficou Tamar, uma mulher desolada, vivendo na casa do seu irmão.
Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Tá. O que é a igreja absalônica? É exatamente essa casa, este lugar, em que alguém decide pastorear o sofrimento do outro, fingindo-se protetor, emite uma sentença para a pessoa de um calabouço de sofrimento. Fica aqui, mas morra aqui desolada. Finja que não aconteceu. Morra na sua dor. A casa de Deus, a igreja de Jesus, não é uma igreja absalônica, ela é uma igreja da aliança. Este aqui não é um lugar de mulheres estarem para morrerem desoladas, fingindo que estou bem. Deixa para lá. Minha vida está desgraçada mesmo, mas por enquanto eu vou cantando, vou esperando Jesus voltar, né, gente? Porque o mundo diz a palavra que tereis aflições. Na igreja absalônica, o tema do sofrimento existe, o tema do pecado existe, o tema da família existe, o tema dos problemas familiares existe, da violência existe, do trauma existe, da desolação, porque viver desolada é que ela morreu na sua própria tristeza. Desolação é destruição, irmão, interna. E viveu lá. É o lugar onde as pessoas são acolhidas para viverem desoladas, mas não para serem transformadas. A história de Tamar não foi pior do que a de Batseba. Batseba também sofreu uma violência, abuso. Só que a história de Batseba, ela não foi interrompida. Ela continuou sendo contada. Você vai encontrar no capítulo 12 que ela recebeu Davi. Ela gerou um Salomão. Você vai encontrar em 1 Reis 1 que Batseba foi usada por Deus para entrar nas recâmaras de Davi. E foi usada para destronar o Adonias. Você vai encontrar que quando Salomão assume o seu reinado, ele diz assim: coloquem uma cadeira para minha mãe. A história de Batseba não foi menos trágica que a história de Tamar, mas ela foi ressignificada, ela foi transformada, porque aquilo que foi um abuso depois se transformou num bom casamento. O Davi, que era o agressor, se transformou no consolador, e ela, ao invés de se tornar uma vítima, se tornou a mãe do mais célebre rei de Israel, que produziu riqueza, produziu paz e produziu fama e sabedoria para Israel. O problema da história de Tamar não foi o abuso, o estupro em si, é que ela foi impedida de ser contada. Toda dor pode ser suportada se você puder contar a história dela. A mulher samaritana, que vida desbagaçada que era aquela da mulher samaritana, meu Deus do céu. O próprio Jesus, para curar aquela mulher, disse: mulher, seguinte, estava lá água da vida, negócio gostoso. Ai, Senhor, eu quero água da vida, Senhor, me dá água da vida, Senhor. Ai, trem bom. Aí do nada Jesus vai e mete o dedo na ferida, né? Chama seu marido, filha. Ah, e ela disse: eu não tenho marido. Estou com um esquema aí, com um rolo aí, hein, Senhor? Ele disse: disseste com verdade, porque o que tu tem agora não é teu. Esse contatinho aí, esse Wesley safadão aí, não é seu. Interessante, quando ela chega na cidade ressignificada, empoderada por Cristo, pelo Evangelho, pela graça, por esse encontro de restauração, ela disse assim: olha o que ela pregou. Ele me disse tudo que eu tenho feito. E ela tinha feito alguma coisa bonita, 5 casamentos, 5, né? 5 divórcios. O outro agora era esquema, era rolo. E ele me disse, porque Jesus deu para ela a oportunidade de contar a história, de trazer a história dela para a luz. E ela disse assim: ele contou minha história, ele não se envergonhou da minha história. Por que a mulher samaritana é curada? Gente, ela recebe um capítulo, ela recebe a história dela, a biografia dela. O que tinha de moral, de bonito, de exemplo? Ninguém convidaria essa mulher samaritana para pregar no congresso, não. O que é testemunho dela? Um monte de casamento fracassado, relacionamento fracassado, e deve que a desgramada era bonita, hein? Qual época que está sobrando homem, que ela tinha 5? Ela não conseguia manter os casamentos, e os homens talvez eram abusivos, não sei porque acabou 5 casamentos. Eu só sei que acabava e outro homem aparecia. Devia ser bonita demais, né? Porém a rebeleza não resolveu, ter um monte de homem não resolveu. O que resolveu foi o encontro com Jesus. A história dela não tinha nada de digno para ser contado, mas um dia Jesus entrou na história dela. A sua história não precisa ser bonita, ela precisa ser de Jesus, ter Jesus. Quando Jesus entra na minha história, ele ressignifica a minha história. Jesus não precisa mudar meu passado, ele não tem vergonha da minha infância, ele não tem vergonha da minha adolescência, dos meus erros. Ele entrou na minha história e disse: tudo que o diabo usou como veneno, eu vou transformar em remédio. Eu vou transformar a sua vergonha em dupla honra. Eu vou transformar as suas cinzas em coroa, a tristeza em óleo de alegria, o pranto em vestes de louvor. E eu estou aqui hoje porque ele entrou na minha história. A história dela é contada
quando Jesus entra numa história, deixa de ser a sua história para ser a história de Jesus. A história de Jesus é eterna. Aleluia. A história da minha casa não é mais só a história da minha casa, é a história de Jesus na minha casa. A história do meu chamado não é a história do meu chamado, é a história de Jesus no meu chamado. A história do meu trauma, do meu abuso, não é mais uma história só de dor, é uma história de transformação, de cura, de libertação, de esperança. É uma história de poder. É Jesus na minha história. A igreja absalônica é a igreja que acolhe, quer você o tempo todo nela. Não saia, irmã, não falte no culto. Amadinha. Mas, irmã, ninguém suporta ninguém. Virou as costas. Credo, que você viu aquele cabelo? Engordou, né? Sangue de Jesus, você viu? A igreja, a igreja sempre vai ter que lidar com o tema do sofrimento. O próprio significado de corpo tem que passar pela forma que nós lidamos com o sofrimento. Abra aí em 1 Coríntios 12, versículo 25 e 26. Não tem como ser igreja ignorando a abordagem ao sofrimento. Na igreja absalônica, o sofrimento tem que ser calado e você tem que morrer nele, não ser tratado, não ser exposto, ser espiritualizado, fingir que está tudo bem e morre desolado. Desde que você esteja no culto, está ótimo. Eu tenho um ranço desses trem, que o povo está muito preocupado em atrair as pessoas para o próximo culto, irmã. Vamos parar de trabalhar para atrair as pessoas para o próximo culto e vamos trabalhar para levar o evangelho até os confins da terra, a toda criatura. Vamos trabalhar para a nossa casa ser restaurada e para levar o evangelho a todos os povos, a todos os lugares, no trabalho, no colégio, no ponto de ônibus, dentro do ônibus. Vamos trabalhar não só para ir para o céu, mas para representar o céu, para levar o evangelho até os nossos netos e bisnetos, até os filhos dos nossos filhos. Amém? Colocou aí? 1 Coríntios 12, faz favor. 1 Coríntios 12, 25 e 26. 1 aos Coríntios, né? Eu fico acelerado, fico falando os trem tudo errado, vocês me perdoam? Mas vocês não aprendem errado não, hein? Enfim, 1 carta aos Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. A igreja da aliança em contraste com a de Absalão. A de Absalão, o cuidado é falso. É o cuidado que faz engolir verdades, sofrimento. Vamos fingir que não está acontecendo nada. Irmão, finge que você não tem depressão, tá, irmão? Por que o irmão não pode contar que vai na psicóloga? Sabe qual é o meu sonho? Um dia, irmão, toda a igreja vai ter consultório psicológico e os psicólogos crentes vão fazer trabalho missionário doando horas para atender irmãos, para atender famílias, para atender adolescentes, para atender quem precisa. Só não fala amém, não? O que o senhor acha? Já tem, né? Já tem? Ou só é avançado? Esse pastor aqui não existe, não. Esse pastor não existe. Mas em muito lugar ainda é tabu. A comunidade, o corpo de Cristo, irmão, é um corpo que cuida do espírito, da alma e do corpo. Tem cuidado um com os outros. Mas olha aqui. Mas que espécie de cuidado? De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Olha, na igreja, olha o tema do sofrimento na igreja, como que é? A perspectiva de uma igreja neotestamentária, uma igreja bíblica para lidar com o sofrimento. Não existe sofrimento individual. Nós somos membros individuais de um corpo, de um coletivo. Mas na hora do sofrimento, Deus usa a analogia do corpo, porque se o seu dedinho, você corta ele, o seu cérebro, as suas células, os seus glóbulos brancos, todo o seu corpo trabalha em função daquele dedinho. A dor é o sistema nervoso que vai sinalizar, todo o corpo trabalha. Irmão, uma igreja em que as pessoas sofrem sozinhas não é uma igreja bíblica. Uma igreja que você tem que esconder o seu sofrimento porque a pessoa escandaliza, não é uma igreja bíblica.
Nós não somos anjos, irmão. Porque não podemos ser humanos. Tem cuidado uns dos outros. Falar do sofrimento, na igreja absalônica, ou seja, para sermos a igreja da aliança, nós temos que confrontar o tema do sofrimento numa perspectiva realística. E o sofrimento, meu irmão, é de uma natureza complexa. Não existe só um tipo de sofrimento. Estou me sentindo mal, estou triste, blá blá blá. Existe um sentimento que é probatório. Filipenses 1:29. Sofrimento faz parte da vida. Sabe essa dureza? Não é porque a vida é ruim, é porque a vida é vida. A vida real é assim, irmão. Sofrimento probatório, Filipenses 1:29. Pois não vos foi concedido por amor de Cristo não somente crer nele, mas também padecer por ele. Não apenas crer, mas também padecer. Sofrimento probatório. Às vezes Deus permite sim. Sabe por que você está passando certas coisas? Não é porque você pecou, não é porque Deus te ama. Deus está te colocando numa escola. E depois, com a consolação que Ele vai te consolar, com o que Ele vai te ensinar, desse sofrimento nasce hino, nasce mensagens. Desse sofrimento nasce testemunho. Desse sofrimento nasce louvor. Desse sofrimento nasce autoridade. Deus disse que foi permitido por amor a Cristo também sofrer por Ele. O sofrimento que é culposo. Gálatas 6:7. Culposo. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar também colherá. Tem coisa que você está sofrendo e eu acho é bem feito. Acho é pouco. Tome. Sabe por quê? Plantou vento, quer colher o quê? Para de plantar sementes de morte. Pare de plantar, porque não se faça de vítima. Nem todo mundo é vítima. Tem gente que está colhendo exatamente o que plantou. Quer colher bênção? Passa a mudar suas sementes, que os resultados mudam, que a colheita muda. Só planta fofoca, divisão, intriga, encrenca, egoísmo. Você quer colher o quê? Então Deus não se tem certos sofrimentos que você precisa se corrigir, mudar você, não é mudar a situação. Deus não resolve problemas, Deus resolve pessoas e as pessoas resolvem os problemas. O sofrimento que é de natureza maligna. João 10:10, né? O ladrão veio matar, roubar e destruir. Diz que o ladrão ali não é o diabo, mas enfim. Mas ele é o leão, ele que é ardil, ardiloso, astuto. O leão que busca quem possa tragar. Tudo que o diabo produz é o que, gente? Morte, destruição, mentira. Tem certos sofrimentos. Paulo disse que temos que revestir da armadura de Deus para suportarmos o dia mau e vencermos os poderes deste mundo tenebroso, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então tem um sofrimento que é de natureza maligna, batalha espiritual. E tem um sofrimento que é natural, Eclesiastes 12. Vai chegar um dia que o cabelo embranquece, as pernas bambeiam, o dente cai. Você está achando que não, né? Mas depois dos 25 você já está em estado de decomposição. Não é avançado, mas as células mais estão morrendo. Então, irmã, estou no sofrimento, mas meu filho... Aí, quantos anos a senhora tem? 79. Falei, então, mas é porque as vistas, né, o ouvido... Irmão, vai acontecer comigo também, preocupa não. Esse é o aspecto natural, porque nós ainda não estamos num corpo glorificado, calma. Então o sofrimento é de uma natureza complexa, não existe só um tipo. Nós não podemos abordar o sofrimento de forma simplista, reducionista, mas ele tem que ser confrontado, e não no padrão de Absalão. Como que nós vamos fazer então? Para não ser uma igreja absalônica, vamos trabalhar direito com o tema do sofrimento. Vamos aprender a ministrar, a cuidar, a sofrer com os que sofrem. Tem sofrimento que a gente não tem resposta para ele. Tem dias que a coisa mais espiritual que eu posso fazer pelas minhas meninas é Romanos 12:15, chorar com elas. A gente não tem resposta para tudo aqui. Tem dia que a coisa que Deus quer que a gente faça é só chorar junto e esperar o dia da nossa redenção. Esperar o dia que essa tribulação vai ser transformada em peso de glória. Esperar o dia que as velhas coisas vão ficar para trás. E chorar. Tema do sofrimento. A igreja que não é só absalônica, mas é uma igreja da aliança. Qual é o contraste? Eu quero terminar estabelecendo esse paralelo, esse contraste. Nós precisamos confrontar o tema do sofrimento para não sermos uma igreja absalônica.
Mas nós precisamos confrontar também o tema do pecado. Olha o versículo 1. Depois disso, Aminon. Depois disso o quê? Capítulo 12, contexto do pecado de Davi, Deus tratando com Davi. Sabe por que essa desgraça entrou na casa de Davi? Não falei que alguns níveis de sofrimento são culposos, são colheita? Deus perdoou o pecado de Davi, mas não cancelou a colheita. Depois disso o quê? Depois do pecado de Davi, entra todo tipo de problema na casa dele, de desastre, de tragédia, de sofrimento. Ei, o pecado foi de Davi, a consequência foi para a família toda. Aí você passa, mas meu Deus, por que Deus não gosta de Davi? Porque tem que acontecer coisa com os filhos dele. Ei, todo pecado individual tem consequência coletiva. Você está pecando e acha que é só você? Quem dera, se fosse só você que fosse para o inferno, eu falava, morre diabo. Porque tem gente que às vezes dá vontade. Não existe isso. Se fosse o seu fracasso, moço, não é só seu. Asaf disse, no Salmo 73, ali pelo versículo 17, se eu tivesse falado como eles, teria traído a geração dos seus filhos. Se a queda de Asaf nunca seria só dele, seria uma traição da sua geração. Seu fracasso nunca é só seu. O fracasso de um pai é um fracasso de toda uma casa, é o fracasso dos filhos. O pecado de uma esposa, o pecado de uma mãe é uma tragédia do lar. O pecado de um pastor é uma tragédia da igreja. Todo pecado individual tem consequência coletiva. Enquanto você peca, alguém morre. Depois disso, nós temos que confrontar o tema do pecado, porque essa tragédia, ela aconteceu num contexto de colheita de pecados individuais, com consequências O maior presente que um pai pode dar para os filhos é a sua santidade. O maior presente que um esposo pode dar para a esposa é a sua santidade. O maior presente que uma mãe pode dar para as suas filhas é a sua santidade. O maior presente que uma esposa pode dar para o marido é a santidade dela. Imagina, eu estou aqui pregando, meu marido está trabalhando hoje. Homem trabalhador, meu marido. Graças a Deus. Mas a santidade dele pode ser o maior presente que ele pode me dar. Que ele está lá e eu estou acreditando que se passar uma lambisgoia perto dele, com uns airbag enorme, com aqueles shortinhos que elas põem aqui no pulmão, não é aqui na perna. Sabe o que eu quero crer? Que ele é um homem temente a Deus e que não vai fazer assim, ó, como a maioria faz. Mas que ele vai fazer assim. O maior presente que ele pode me dar é a santidade. Mas também, se ele não fizer, que Deus manda um raio na cabeça dele lá agora, vem. Jesus está vendo? Mas vocês entenderam o princípio? Santidade também tem consequências coletivas. Nós temos que confrontar o tema do sofrimento e o tema do pecado. Mas nós temos que confrontar também o tema das doenças. Por quê? Davi não prestou atenção. Foi Jonadab que viu a doença emocional. Quando que Davi prestou atenção nesse filho? Quando ele fingiu que tinha uma doença física. Ei pai, ei mãe, será que você também não é assim? Só materialismo, só no carnal. Jonadab viu a aflição psíquica, a angústia, a depressão. Mas o pai não. Para o pai, para chamar a atenção do pai, ele teve que fingir que estava doente. Quando ele fingiu que era uma doença física, o pai prestou atenção. Mas quando era espiritual, não viu. Mas deixa eu te perguntar, quem está prestando mais atenção nos seus filhos que você? Você sabia que criança faz pergunta? Lá em casa a gente não fala de bobice, essas coisas. Mas pode ter certeza. Criança, irmão, ela é programada por Deus. Isso é neuronal. Para fazer perguntas. Se não está fazendo para você, está fazendo para alguém. E pode ter um Jonadab explicando coisa que você não está explicando. O menino está em depressão, pai e mãe não vê, está na pornografia. Hoje a faixa de entrada na pornografia é 9 anos. Eu atendi um menino viciado em pornografia que estava pegando a calcinha escondida da mãe, pondo debaixo da bermuda, do uniforme, indo para a escola. Os colegas do colégio tudo sabiam e iam para o banheiro atrás dele e a mãe nunca tinha percebido. Filhos de pastores de 12 anos viciados em pornografia, os pais não vê, dá o Wi-Fi, dá o celular, deixa o celular no quarto. Não, tá só no joguinho, né? Mas o Jonadab sabe dizer, olha, vai lá no site tal,
Você sabia que as crianças, estão ensinando endereços de sites pornográficos? Mas às vezes o pai, irmão, na nossa casa o diabo nunca pode conhecer nossos filhos mais do que nós. Nós conhecemos, não porque eles saíram de nós, mas porque nós conhecemos o fabricante, o dono deles, que é Deus, e temos o Espírito Santo. Mas às vezes, mãe, você preocupa em dar o tênis, você preocupa, dar a blusinha bonita. Você preocupa, Você tem um orgulho quando ele chega na escola com a mochilinha. Você, estou trabalhando para dar as coisas boas para o meu filho. Só que não está dando amor, nem cuidado, nem atenção. Não dá colo. Essa é a geração doente. É a geração que tem mais tela do que colo. Uma geração criada por telas e não mais colo. Nós temos que confrontar isso também. Problemas de família, casos de família, parentalidade, criação de filhos. Será que o traficante percebe que o teu filho não está bem primeiro que você e já vai chegar e oferecer a maconha? A feminista vai perceber que a tua filha está em crise com a feminilidade dela antes que você? Quem sabe, quem vai falar de sexo primeiro é o pedófilo. E o pai e a mãe, preocupado em trocar de carro, trocar móveis, pagar conta, e não tem pastoreado o coração dos filhos. 1 a cada 3 meninas serão abusadas até os 18 anos, 1 a cada 6 meninos. O abuso continua em índices alarmantes. E muitas dessas coisas estão acontecendo dentro da casa de crente. Dentro da casa de crente acontece isso? Acontece também. 80% dos problemas de abuso são de figuras parentais. O problema do abuso é um problema de família. O que eu estou fazendo é ser um beija-flor, carregando água no bico, tentando apagar o incêndio da Amazônia, mas eu não vou deixar de fazer, porque o abuso só vai ser resolvido, irmão, quando se for uma bandeira da igreja, porque abuso é um problema sempre de família. Todo quadro de abuso é que nem aqui, problema de Davi que vira problema dos filhos, pecado de Davi que vira tragédia na vida dos filhos também, Davi omisso, Davi que não pastoreia o coração do filho, não vê o semblante do filho abatido, é o outro que vê, Davi que só preocupa quando está com febre, Davi que só preocupa na hora que parece que é o físico, mas não preocupa com o espiritual. Nós temos que trabalhar isso. Mas eu não vou parar. 80%. Todo abuso tem uma dinâmica intrafamiliar, multifatorial. E sempre acontece de uma forma interacional na família, igual está acontecendo aqui. Sempre é um problema interacional. Por que as mulheres não querem falar? Porque dói muito colocar o nome do criminoso, porque geralmente o agressor é alguém conhecido, é alguém que é amado. Se é um problema de família, é um problema da igreja. E se é um problema da igreja, irmão, nós temos que trabalhar isso seriamente o tempo todo. A igreja tem que ser o lugar onde nenhum abusador vai resistir. Se entrar, sai fulminado. Porque aqui é um lugar de uma família, de famílias estruturadas em Deus, de amor, de redenção, de graça, de temor, de cuidado. Você tem observado as coisas espirituais ou só preocupado com as materiais? Nós somos uma geração que estão tentando criar filho para não passar necessidade, mas não estão criando filho para o propósito. É por isso que de 15 a 19 anos a maior causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos é suicídio. Porque essa geração, os pais estão tentando criar para não passar necessidade. Por que você não tenta criar seu filho para o propósito? Eu não crio meus filhos para a faculdade, sabia? Eu crio meus filhos para a glória de Deus. Eu falei para o meu filho, eu quero que você seja homem. Meu esposo também fala, seja homem. Se você for gari, mas foi um homem honrado, um pai de família temente a Deus e for para a glória de Deus, você vai ser um grande homem. Não é o seu emprego. Não estou criando filho para a faculdade, eu estou criando filho para a glória de Deus. Eles podem ser um cientista da NASA, eles podem ser o presidente do Brasil, mas se não for para a glória de Deus, eu falhei. Prefiro minha filha. Não tem problema, não sei o que vai ser, o que Deus tem reservado para eles. Eu sei de uma coisa: se for para a glória de Deus, eu sou uma mãe realizada, está cumprindo a nossa missão. Você está preocupando com o material, você está preocupando com a faculdade, você está preocupando com tanta coisa, né? E seu filho conhece? Quantos versículos bíblicos seu filho já sabe? Vocês oram em casa?
Lá em casa, todo dia, 5h30 da manhã, a gente levanta. Lá pelas 6 e pouco, antes de sair, a gente ora junto, em família. Oração na nossa casa é uma cultura. Oração na nossa casa não é assim, eu vou tirar um momento porque estamos na luta e vamos... Não, é uma cultura diária. Bíblia na nossa casa é cultura. É todo dia. Muitas das vezes a gente passa uns apuros financeiros, a gente come macarrão com salsicha direto. Mas se você perguntar das coisas de Deus, vai lá no YouTube e vê uma pregação da minha filha falando que ela só quer viver para Jesus. Isso enche o coração da gente. Ela já leu o Apocalipse várias vezes. E seu filho já leu? Mas ele sabe, ele é muito inteligente, que ele sabe um monte de joguinho, mas não sabe a tabuada do 9, então ele é burro. Não sabe conjugar verbo. Inteligente é quem sabe escrever redação, não é quem sabe mexer no computador. Tá, querida? Eu te pergunto, o que ele sabe de Deus? Ele sabe orar? Se alguém pedir para o seu filho orar. Por que eu estou falando isso? A dinâmica interacional familiar e o pastoreio do coração. Você nunca vai conseguir controlar a pepeca e o pipiu dos seus filhos, mas se você pastorear o coração e Deus reinar no coração, você não precisa preocupar com a pepeca nem com o pipiu, amém? Hashtag, né? Escandaliza não. Você está pastoreando o coração? Se pedir para o filho de crente fazer oração, o filho não sabe orar. Quando tinha algo que parecia físico, teve que ser fingido físico para o pai prestar atenção. Depois que tiver, né, irmã, no crack, você corre para o pastor, né? Mas para trazer para o cultinho, para trazer no culto, você não traz. Eu não estou aqui para judiar de vocês não, amém, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Vamos encerrando esse negócio, né? Que eu acho que já passou de meia-noite, não já? Ela está agoniada, tadinha. Ela não vai me trazer nunca mais, já pegou ranço. Mas faz parte. A igreja absalônica. Tudo isso foi confrontado da maneira errada. Mas como é a igreja da aliança, e eu termino. Sabe por que eu falo igreja absalônica e da aliança? Porque o texto não termina falando de Absalão, fala de Davi. No 2 Samuel capítulo 7, Deus fez uma aliança com Davi. Antes de toda essa problemada, Deus tinha feito a aliança davídica. Jesus só foi chamado filho de Davi por conta do 2 Samuel capítulo 7. Deus disse assim, eu firmarei, estabelecerei tua casa para sempre, e o meu trono na tua casa, e não faltará descendente seu sobre o trono de Israel. Meu irmão, não fica com vergonha aqui na casa de crente também. A casa de aliança também acontece coisa errada. A diferença entre a casa na areia e a casa na rocha, meu irmão, não é o vento, não é a tempestade. Casa na areia e casa na rocha passa as mesmas coisas. A casa do macumbeiro, a casa do crente, do ateu, do satanista e a casa do pregador e do pastor, acontecem coisas parecidas. Você sabia disso? Deus não disse que era nas circunstâncias que estaria a diferença. A diferença está no fundamento. Não é o que te acontece, é o que te sustenta que faz a diferença na tua vida. Na casa, na igreja da aliança também tem problema, né? Tem confusão, nas famílias também tem coisas feias, tem coisas trágicas. Não precisa ficar com vergonha, porque antes de acontecer tudo isso aqui, Deus já tinha feito uma aliança. Davi, a sua casa não vai ficar sendo conhecida como casa de abuso. Tua casa não vai ficar sendo conhecida como casa de sofrimento. Sim, você vai pagar o preço do seu pecado. Na tua casa vai acontecer muitas coisas vergonhosas, Davi. Mas saiba que a tua casa será conhecida como a casa onde Deus estabeleceu o trono. Meu irmão, a casa de Davi foi tão honrada por Deus através da aliança, que quando Jesus vier reinar em Jerusalém 1000 anos, ele vai se assentar no trono de Davi. A igreja da aliança, que não é a igreja absalônica, não tem vergonha do sofrimento, confronta o sofrimento, trata dos temas familiares, dos temas de abuso, confronta o pecado, confronta os traumas e lida. Por quê? Porque o trauma não tem última palavra. Pode até acontecer divórcios, problemas familiares, escândalos, pecados, quedas, mas eles não têm a última palavra. O que tem a última palavra é a que Deus liberou, é a promessa, é o propósito e é a aliança perpétua que Deus estabeleceu. O último salmo de Davi, 2 Samuel capítulo 23, versículo 5. Últimas palavras de Davi antes de morrer: não está Deus com a minha casa? Não fará Ele prosperar todo o meu desejo e a minha salvação? Davi faleceu, mas ele sabia que a promessa e a aliança de Deus estava estabelecida sobre a casa dele. Eu não sei o que passa sobre a tua casa e sobre essa igreja, mas essa é uma igreja de aliança.
E esta e a sua casa é uma casa que está na aliança. Amém? Termino. Sabe o que eu acho mais interessante? A igreja da aliança é a igreja que revela a graça. A graça para o pecado. A graça para o sofrimento, o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. A graça para as famílias problemáticas. A graça para as histórias feias. A graça para os capítulos mais vergonhosos. Olha que capítulo vergonhoso da história de um rei que foi chamado segundo o coração de Deus. Mas Deus não ficou com vergonha. Deus deixou aqui para ser exemplo. Deus deixou aqui para ser lição para nós. Deus não está com vergonha do seu casamento. Deus não está com vergonha da sua família. Volta para a aliança. Deus olhou para a casa de Davi e disse: eu sei que vai acontecer muito treino dentro da sua casa, mas eu tenho uma aliança com a tua casa. Eu estabeleci o futuro dela. A tua casa tem futuro. E deixa eu te falar, Davi foi tudo de bom. A única coisa que Davi não foi excelente, foi precário. Ele não pode ser exemplo, é como pai. Do que eu estou falando agora? Que a igreja da aliança é uma igreja que revela graça para toda situação. Não é sobre o pai em si, não é sobre a mãe. Eu também falho, eu não preciso ser uma mãe perfeita. Eu não estou tentando ter uma família perfeita, eu quero ter uma família bíblica. Essa igreja não precisa ser perfeita, a mais crente, a mais espiritual, que o mundo vai achar que bomba. Não, essa igreja tem que ser bíblica. A igreja bíblica tem problemas sim, tem dias bons, tem dias ruins, mas tem Deus, tem avanço, é triunfante. Davi não foi um bom pai. Presta atenção. Davi pode ser exemplo de músico, de rei, de adorador, de poeta, de escritor, de soldado, de guerreiro, de tudo. Tem uma coisa que Davi não pode ser exemplo: de pai. O que é a graça de Deus sobre a nossa casa? Uma casa de aliança e uma igreja de aliança que não é absalônica. Não é esconder o problema, é deixar Deus ser maior que o problema, a graça ser maior que o pecado, a cura ser maior que o abuso. Aleluia. Davi não foi um bom pai. E sabe o que Deus fez? Davi, eu estabeleço o futuro para a tua casa. Sua casa vai ser conhecida como casa de reis e não casa de estupro. Casa de reis e não casa de governo, casa de autoridade, casa de aliança e não casa de traumas. Alguém está entendendo essa palavra, gente? Você pode deixar o Espírito Santo, sua casa vai ter isso, vai passar por isso, mas eu não vou deixar ela ser conhecida como isso. A minha graça sobre a tua casa será maior, minha promessa maior, minha aliança maior. Sabe por quê? Quando meu filho estiver na terra, ele vai ser chamado filho de Davi. Deus pega um homem que não soube ser pai e deixa o filho dele ser chamado filho de Davi. Sabe o que é isso? Isso é graça. Isso é evangelho. Se tem uma coisa que Davi não soube ser, porque tudo isso que está acontecendo aqui está acontecendo no vácuo das omissões, dos pecados, dos destemperos de Davi, das falhas de Davi. Aí Deus disse assim: eu vou pegar a área que você foi mais falho e vou colocar maior graça. Eu vou ressignificar, eu vou redimir tua história. A tua casa não será conhecida pela desonra e a vergonha, pela dor e o trauma, mas será conhecido pela salvação. Porque meu filho que reinará eternamente, reinará no teu trono, no trono de Davi. Eu vou deixar meu filho ser chamado de seu filho. Esse pai que não soube ser pai nem dos seus filhos, ele não foi um bom pai para Absalão, ele não foi um bom pai para Adonias, nunca falou não para Adonias, ele não foi um bom pai para Tamar, nem foi falar com Tamar. Ele não foi um bom pai para Minon, ele não foi um bom pai para sei lá quantos, qual era o outro lá? Sei lá, esqueci o nome dos meninos. Aqueles catarrentos tudo. E as catarrentinhas, não sei, agora nem lembro se ele teve menina. Agora escapuliu. Não foi um bom pai nem para os filhos dele. Deus disse assim: meu filho um dia vai estar passando perto de Jericó, e muita gente vai pregar sobre um cego que vai gritar assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando esse cego chama ele de filho de Davi, está reconhecendo que ele era o legítimo rei de Israel, o dono do trono na casa de Davi. Não foi pai nem dos filhos. E Deus deixa Davi ser chamado de pai do filho dele. Você está entendendo isso aqui?
É porque Deus nessa noite está dizendo assim: eu quero que você pegue a área mais precária, mais vergonhosa, mais triste, mais trágica, mais fracassada da tua vida e traz agora para a minha graça, para o meu reino. Eu estabeleço, eu quero atuar, eu vou ressignificar exatamente essa área. Você pode crer nisso? Qual é a área da sua vida que você é pior? Porque deve ter área que você gosta até de falar, porque nessa área você se garante. Não, Deus está olhando para a área que você não se garante. É a que deu errado. É a que você fala, nem tudo eu daria certo, mas nisso aqui já não... Aí Deus fala assim: é aí que eu vou mostrar o meu poder e a minha graça sobre a sua vida. Nessa área mais problemática, na área mais complicada. Você pode ficar de pé comigo em nome de Jesus? Tem uma mulher aqui essa noite que ainda não está vivendo nessa aliança? Porque sem a aliança, tudo se resume a viver desolado na casa de Absalão. Mas porque tinha aliança, esse capítulo foi escrito para ser pregado como um capítulo que revela graça e não que revela vítimas, mas que revela redenção, restauração e plano de salvação. Porque a história de Tamar, se está na Bíblia, não é mais a história de Tamar, é a história de Deus que passou na história dela, mesmo não sendo bonita. É a história de Deus na história de Davi. É a história de Cristo passando pela história deles. Tem alguém aqui essa noite que quer receber essa graça e viver em aliança, a nova aliança. Se a aliança davídica é tão linda, imagina a nova aliança, que é a aliança do sangue de Jesus. Quando eu falo de aliança, eu me lembro do maior culto de cura que existe. Eu sempre ensino para minhas meninas: sabe qual é o culto de cura? Não é aquele culto das irmãs cheio de frufruzice, frozinha, sabe? Esses negocinhos aqui, tudo bonito, parabéns para vocês, mas isso não cura mulher não. Sabe qual que é o culto de cura? Não é aquele culto que a gente fica assim: amada, se ama, se aceite, amada, se valoriza, princesa do Senhor. E às vezes a irmã é uma capetinha. E tá, os outros tá lá falando assim: você não, maravilhosa, você não é maravilhosa não, eu também não sou não. Nós somos alvo da graça. Se eu for ali na esquina, se o Espírito Santo não vai dar nada certo. O que tem de bom em mim é essa graça, é Jesus, é o poder dele, aperfeiçoando na fraqueza. Ei, sabe qual que é o culto de cura? O culto de ceia. Porque a única materialidade que Jesus deixou para a gente lembrar do corpo dele é um pão partido. Tem sofrimento nas nossas vidas e casas, tem traumas, tem abusos, tem transtornos, tem. Às vezes acontece coisa como aconteceu na casa de Davi, tem. Mas nós vivemos a nova aliança. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos celebrando a nova aliança no sangue de Jesus. Esse é meu corpo que foi partido, esse é meu sangue que foi derramado por vós. O teu Salvador é um Salvador que foi despedaçado e pelas feridas deles nós fomos curados. Eu não sei explicar tudo sobre o sofrimento. Talvez você não saiba explicar porque Jesus deixou você sofrer certas coisas, mas ei, Ele pode até... Por que Deus deixa eu sofrer? Mas esse seu Deus que te deixa sofrer, vem sofrer tua dor para te curar com as feridas dele. Ele é um Deus que permite o sofrimento? É, mas Ele é um Deus que entrou na nossa realidade e sofreu. Um Deus que sofre também. Ele levou sobre si, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele deixou o corpo partido. E deixa eu te falar, essa nova aliança é uma aliança de cura, sabe por quê? No céu, ninguém vai ter cicatriz, nem na alma, nem no corpo. Se você cair de um helicóptero em alto mar, for comido por um tubarão branco, virar cocô de tubarão, e Jesus voltar, Ele vai ressuscitar seu corpo. Se você tem mais cicatriz que eu tenho 33 até aqui no joelho, e tem um aqui na barriga que eu pus fogo em mim quando era pequena. Eu que não era muito calma quando era pequena não, tá ligado? Tem um monte, mas lá no céu eu não vou ter nenhuma. Só vai ter uma pessoa cicatrizada no céu. Eternamente. Ah, minha irmã, coisa feia aconteceu comigo. Como é que eu vou explicar que um homem, uma mulher ora para uma menina de 4 anos e molesta, abusa? Como eu vou explicar que um homem é capaz de pegar uma menininha com um vestidinho de criança, uma calcinha de criança, tirar e violar na beira de um rio? Isso não tem explicação.
Só o pecado, isso é um mundo de pecado, isso é um mundo caído, isso é a realidade. Mas deixa eu te falar, toda ceia eu me lembro que é exatamente por causa desse pecado terrível que transforma as pessoas em monstros, que Ele veio aqui e morreu naquela cruz sangrando. E Ele foi nos preparar o céu e disse que Ele vai nos assentar com Ele no trono, como Ele se assentou com o Pai. E não vai ter cicatriz em mim, não vai ter em você. Só Ele vai ter cicatriz para você sempre lembrar que a aliança do sangue dele te levou para lá. Foi o sangue dele, o mérito dele, a obra dele. O seu sofrimento não vai te levar para o céu. Se você não deixar, se você quiser a igreja absalônica que valoriza o teu sofrimento, tem dó do seu sofrimento, mas fica aí desolado, ok. Mas se você quiser cura, cada culto de ceia é o culto de você saber, você não é uma vítima. Você é filho de Deus. E tudo que você sofre é para a glória de Deus. O Deus de toda consolação nos fará consolar os outros com a consolação que nós somos consolados. Ele veio aqui resolver o problema do pecado, do abuso e de tudo. Você não é uma vítima. O seu trauma, a sua dor não é sua sentença, não é seu destino. A vitória, a alegria, o gozo eterno, o trono é o teu destino. E na ceia, corpo partido, a igreja da aliança. Eu quero orar por você. Você pode vir aqui à frente, se você quer renovar essa aliança com Deus. Quer ser vítima ou quer ser protagonista no reino de Deus? Quer reinar com Cristo em vida ou quer viver se pagando de coitadinha? Minha irmã, às vezes o tratamento dói mais que a doença. Deixa Deus te tratar, deixa. Às vezes o tratamento do câncer dói mais do que o próprio tumor. A facada do Bolsonaro, mal apareceu o corte, quase matou ele. Até a coisa foi interna lá, a hemorragia, você nem viu sangue. Mas para curar aquilo, foi uma cicatriz daqui até no pé da barriga. E uma bolsa. Às vezes a cura dói mais do que a doença. Você tem que escolher largar a doença. Você tem que escolher ser curado. Você tem que escolher Jesus. Você tem que escolher a vitória. Para de idolatrar sua ferida. Para de idolatrar seus problemas. Vem para a aliança com Cristo que morreu e ressuscitou para a nossa justificação, para a nossa redenção. Você pode viver essa aliança. Se você deseja, eu quero orar por você. Nós estamos orando por você. Nós estamos orando por você. Aleluia. Se os meninos quiserem tocar um louvor enquanto as pessoas vêm, eu sei que já está tardinho, mas aguenta a mão aí que ninguém vai morrer de ficar na igreja não. Vem cá, filho, me dá um abraço. Tem nova vida, Deus está transformando as tuas cinzas em coroa esta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus está transformando cinzas em coroa. Sabe, eu fiquei tão impactada com os testemunhos que eu ouvi ontem, que eu ouvi hoje, acredito que vai ter mais, né? Ô gente, que coisa, olha, ano que vem o testemunho tem que ser seu. Você sabia que Deus te trouxe aqui? O que Deus faz com a nossa dor? Deus transforma em testemunho, em milagre, em ministério, em superação, em restauração. Onde está Deus na minha dor? Eu estou contigo. Se passares pelo fogo, eu passarei contigo. Ele não vai te queimar. Se passar pelas águas, não te afogarão. Onde está Deus na minha dor? Eu estou contigo. O que Deus faz com a minha dor? Eu transformo. Deus não dá anestesia. O evangelho não dá anestesia. Deus transforma a dor, sua tristeza, sua perda, seu luto, sua depressão, seu trauma. Deus vai transformar em testemunho. Deus vai transformar em milagre. Deus vai transformar em ministério. Deus vai transformar em uma vida profética e gloriosa. Deus vai transformar cinzas em coroa aqui. Em nome de Jesus, você está aqui na frente. Não é isso aqui, não é rito não. Isso aqui não é costume de crente não, que eu não gosto, nem gosto desses trem. Deus está transformando cinzas em coroa. Coroa ao invés de cinza. Eu não sei o que virou cinza não, hein?
Eu não sei o que virou cinza não, hein? Mas é a matéria-prima que Deus está usando para te dar uma coroa de nobreza, de realeza, de governo, de vitória, de honra, de autoridade. Deus está transformando suas dores em testemunho. Deus está pegando a sua tristeza e transformando em óleo de alegria. O seu pranto, Isaías 61, em vestes de louvor. Oh Jesus, eu sei que tu fazes isso. Óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, e coroa ao invés de cinzas. Recebe em nome de Jesus. Eu ordeno coroa sobre a tua vida, porque a palavra diz: ordene em Sião coroa ao invés de cinzas. Coroa para o teu casamento, coroa para a tua família, porque nós somos uma igreja da aliança, não somos uma igreja absalônica. Aqui nós não temos vergonha de cinza. Pode vir com as tuas cinzas do divórcio, pode vir com as tuas cinzas do abuso, pode vir com as tuas cinzas do vício, pode vir com as tuas cinzas do seu vício sexual, do seu pecado, pode vir. Vem com as suas cinzas da pornografia, porque o Senhor não tem problema com isso. Ele vai transformar isso em coroa, para você ser assentado com Cristo nas regiões celestiais e reinar em vida. Para ser rei, sacerdócio real, para ser sacerdócio real, como já foi citado aqui. Pode vir com as cinzas da sua doença física, orgânica, mental. Não interessa onde está a sua cinza, em que área está as suas cinzas. É essa cinza mesmo que Jesus pega e transforma em coroa. Coroa ao invés de cinza, porque Jesus transforma as dores. A dor que nós não transformamos, nós transmitimos, mas a dor que é transformada é troféu, é coroa. Receba a cura em nome de Jesus, restauração em nome de Jesus. Eu repreendo toda perturbação, toda ação de Satanás de dentro da sua casa. Sua casa é casa de aliança. Deus está redimindo tua paternidade. Deus está redimindo a sua conjugalidade. Em nome de Jesus, a sua maternidade, a sua feminilidade, a sua vida profissional, ministerial, vocacional, mental, espiritual, emocional. O Senhor está redimindo. Em nome de Jesus. Receba. Senhor, cada vida aqui à frente, que no ano que vem sejam tantos testemunhos, que tenha que ter uma tarde só para os testemunhos. Que ano que vem haja tantos testemunhos a serem contados, que seja necessário incluir na programação um tempo, uma tarde só para ouvirmos dos teus feitos, só para ouvirmos das tuas maravilhas, das tuas restaurações. Eu te peço, Senhor, pega as cinzas da minha irmã que está na solidão, no desamparo. Faz o solitário viver em família. Prepara relacionamentos segundo o teu coração. Tira, Senhor, tira da dívida, tira das cinzas da dívida, das portas fechadas, dos desempregos. Tira das cinzas, meu Senhor, da frustração. Oh, não sei qual é a cinza dele, dela, mas tu tens coroa, eu sei, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus, tira, Jesus, da amargura, Jesus. Tira, Jesus, do egoísmo. Tira, Senhor, do desprezo, do desamparo. Oh, meu Senhor, coroa mesmo essas mulheres com a coroa da aliança. Em nome de Jesus. Obrigada pela vida dos meus irmãos, dessa igreja. Obrigado pela vida dessa liderança, dos pastores, das líderes, das cooperadoras, das irmãs, de cada congregação, de cada lugar. Obrigada por cada família aqui. Oh, Senhor, glorifica o teu nome. Seja tu glorificado em nós. Seja tu glorificado em cada vida, Senhor, em cada detalhe. É o que eu te peço. Já te agradecendo pelo milagre do meu irmão e da minha irmã, porque a vitória deles é a vitória do seu corpo, é a vitória da igreja, é a vitória da família de Deus, é a minha vitória também. Em nome de Jesus te louvamos. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Não esqueça de contar
seu testemunho ano que vem ou antes do ano que vem. Pois eu sei que vivo está.